Olá, está começando mais um episódio do Buzzcast. Hoje é o 4º episódio, eu tenho 2 convidados muito especiais aqui para nós falarmos sobre saúde, sono, qualidade de vida, alimentação. Mas antes eu quero aproveitar para agradecer a todos vocês que estão assistindo, estão acompanhando, se inscreveram no canal. E se você que está assistindo ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve para você estar recebendo as notificações de quando os novos episódios forem ao ar e acompanhar, tá assistindo todo esse trabalho que a gente tem feito aqui para sempre levar o melhor para vocês. Então, quero apresentar hoje aqui a Luana Bordim, que é nutricionista clínica e gastrônoma. Ela é focada na nutrição funcional, né? Estuda bastante a área esportiva também, suplementação. Já ajudou mais de 400 pessoas no processo de transformação. Seja muito bem-vinda, Luana. Obrigada, Luana. É uma honra estar aqui contigo, com o Dr. Brandão, né, para conversar um pouquinho aí sobre alimentação e qualidade de vida. 2 Luanas hoje Duas aqui. Luanas. E o Dr. Ricardo Brandão, ele é otorrinolaringologista, há mais de 25 anos trabalha como médico, né, nessa área. Trabalha também como otorrino, né, tratando as doenças de ouvido, nariz, garganta e também a parte do sono. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Luana. Prazer estar com a Luana aqui e as 2 Luanas. Muito obrigada. Para a gente começar, já vamos direto ao assunto, né? Falando um pouquinho sobre a questão da qualidade do sono, né? O sono, a alimentação, como que isso interfere no nosso dia a dia, na produtividade, na saúde. Então, Lu, falando um pouquinho sobre o sono, né, a alimentação, eles estão super interligados. E hoje em dia, a gente vai sempre deixando de lado a alimentação, né, uma alimentação saudável, e também o sono. Nosso dia a dia está muito corrido. E a última coisa que a gente acaba tendo tempo é de cuidar da alimentação ou de dormir, né? Muitas vezes as pessoas acabam usando o horário da noite para trabalhar, né, para estudar, e a gente sabe que isso pode atrapalhar muito a qualidade, a produtividade do dia posterior e trazer diversas doenças também, né? O sono e a alimentação estão interligados com a obesidade, com o sobrepeso, com o diabetes, né? Então, são assuntos interessantes da gente tratar e discutir, né, cada vez mais, porque os dias estão cada vez menores, né? E a gente precisa dar atenção à nossa saúde dessa forma. Falou em dias menores, eu estava pensando agora, fevereiro para mim não existiu. Passou tão rápido que é verdade. Parece que não existiu. Assim, passou de janeiro já para março. Então, essa ideia de que o dia tá encurtando é uma sensação que acho que a maioria das pessoas tem mesmo, né? E isso acaba que vai nos tira da rotina, né? A gente não já acorda um pouco mais cedo, vai dormir mais tarde. E isso já não é o que o nosso organismo precisa, né? Eu vejo por mim, assim, eu tento ao máximo ter uma vida regrada, né? Em relação à alimentação, em relação ao sono. Mas eu percebo que naquele dia que eu tô com muita coisa para fazer, a questão da alimentação, o tempo ele é extremamente reduzido, assim. Sim. Se eu posso comer em 15 minutos e já voltar e fazer o meu trabalho, eu faço. E eu acredito que isso seja com muitas pessoas, né? Porque assim, tu tem 1 milhão de coisas para fazer, para desenvolver, para entregar naquele dia. E aí tu vê que o tempo tá passando e tu não tá conseguindo fazer, porque acontecem N situações que vão te limitar, né? Claro. E aí as pessoas acabam deixando de lado o autocuidado, né? Ter uma alimentação melhor. Muitas pessoas acabam comendo lanches, né? Enfim, para poder... o meu almoço teria que ser o feijão e arroz, mas eu vou lá e como um lanche para ser mais rápido, né? E não... Obviamente, tem o entendimento que aquilo não é bom, mas fazem uma escolha errada, né? E aí cai no nosso grande problema que a gente já tinha conversado antes, que é a obesidade, né? Exato. E aquela bola de neve ali, que o obeso já dorme mal porque faz a apneia. Aí ele faz a apneia, o outro dia ele come mais, o diabetes dele já está totalmente descompensado, já está com
já está hipertenso, então é aquela bola de neve que a gente tem que, de alguma maneira, tentar resolver ou ajudar, né? Isso a pessoa a se reorganizar, né? E não é fácil, a Luana sabe que isso é um processo lento. Tínhamos comentado antes que a pessoa que procura, né, o tratamento, ela quer um resultado imediato, e não é assim, né? Precisa de muita disciplina, precisa de dedicação, não só do profissional, mas do paciente, que não adianta prometer lá para a Luana, não, vou fazer certinho, chega em casa, abre a geladeira, e já vai deitar, né? Come lá, é muito... a gente troca muito, né? Nosso café da manhã é aquela coisinha ali, já vai trabalhar, não faz o lanche da manhã, almoça razoável, às vezes não faz nenhum lanche à tarde, chega de noite, massa, churrasco, e aí já vai para a televisão, né? Pega o celular, leva para o quarto e dorme. Se dormir, né? Porque o celular, se o celular deixar, né? E geralmente, quando a pessoa chega em casa que tem um dia extremamente corrido, ela vai chegar em casa, ela não vai ter paciência para parar, fazer uma boa comida, né? Preparar a comida. Geralmente ela chega cansada, estressada, e aí também não quer esperar muito tempo uma comida lá que vai ser preparada, né? Enfim, um arroz, uma carne. Opta por um lanche mais rápido, né? Um X, por exemplo. Exatamente. Que é bem pesado, né? Muita caloria para de noite. O padrão hoje que a gente vê muito alimentar são as pessoas que fazem 2 refeições ao dia, né? O almoço e o jantar. Sim. E normalmente aquelas refeições bem sobrecarregadas. Normalmente as pessoas que fazem apenas essas 2 refeições bem sobrecarregadas, elas têm um aumento da circunferência abdominal, né? E isso a gente sabe que o aumento da circunferência abdominal está totalmente relacionado com doenças cardiovasculares também, né? Então, quanto mais a gente consegue fracionar e organizar, como o doutor falou, às vezes a gente come um pouquinho lá no café da manhã, mas à noite come um prato de massa, come um hambúrguer, um X, uma coisa assim. E, na verdade, deveria ser ao contrário. De manhã a gente ter uma refeição melhor, uma refeição mais completa, né? E à noite procurar por alimentos que vão trazer leveza para o sono, que vão auxiliar também na qualidade do sono, né? Então, isso é bem importante. E outra, estava falando do dia estressado. Muitas vezes a gente chega em casa, as pessoas chegam em casa e existe muito a lei do merecimento. Eu me estressei hoje. O meu dia foi tão cansativo. Eu mereço comer uma barra de chocolate. Eu mereço comer um lanche. Eu não vou ir para a cozinha, eu vou pedir um lanche porque eu mereço. E às vezes acontece, é muito positivo. Às vezes a gente chega, uma sexta-feira vou tomar um vinho, vou comer alguma coisa diferente, show. Só que esse merecimento, ele não pode ser diário, porque aí tem alguma coisa errada, porque aí não é só o merecimento em si, né? Então, a gente precisa muito identificar esse tipo de paciente, né? Eu mereço, tudo eu mereço. Tenho que comemorar, eu tenho que comer, eu tenho que... eu estou triste e tenho que comer. Então, isso acaba... A gente diz, né? As pessoas estão comendo as próprias emoções. Isso, bem interessante. Estão comendo as próprias emoções. E nesse caso, quando as pessoas... Elas têm essa questão do merecimento, né? Do comer porque alguma coisa deu errado, enfim... Também não está ligado com a forma como ela se relaciona com o alimento? Sim, com certeza, com certeza. Uma boa relação com o alimento, tu não precisa restringir nada na tua alimentação, né? Uma pessoa que busca um emagrecimento, ela não precisa restringir nada, mas ela precisa aprender a ter controle, a ter um equilíbrio sobre aquilo, né? E ter uma boa relação com o alimento, saber que eu mereço. Bom, mas eu mereço o quê? Eu mereço um lanche que pode me trazer diversas consequências, ou eu mereço um prato colorido com salada, com uma proteína, um carboidrato legal ali. O que eu mereço?
né? O que vai me trazer benefício ou o que vai, muitas vezes, acabar me prejudicando. Né? Então, aprender a ter uma boa relação com o alimento é muito importante. É saber que eu posso, sim, algumas vezes comer o hambúrguer ou o X, mas que a maior parte dos meus dias deverão ser uma alimentação mais natural, uma alimentação mais leve. Né? E não se trata de, digamos assim, eu não posso comer, eu não, né? Nesse sentido. Não. Eu preciso, por exemplo, colocar um pedacinho só de carne, 3 colheres de arroz, 2 colheres de feijão. Não é nesse sentido que tu tá falando. É no sentido de que eu preciso saber me alimentar, né, daquilo que o meu organismo precisa, mas de uma forma que eu não extrapole. Saber fazer boas escolhas e aprender a escutar, né, o corpo e a saciedade. Tu havia falado ali da questão que às vezes as pessoas comem em 15 minutos um lanche ou um almoço, né? A nossa saciedade ela está muito ligada à velocidade com que a gente come e o número de vezes que a gente mastiga, né? Então, quanto mais rápido eu comer, menos eu vou me saciar. Pode até dar aquela sensação, nossa, comi bem, estou saciada, mas porque acabou já comendo tão rápido que nem percebeu o que estava comendo, né? Muitas vezes. Então, quanto mais rápido a gente come, tá? Menos tu tem a percepção de saciedade. Tu acaba comendo muito mais quantidade. Quanto mais lentamente tu mastiga o alimento, tu sente o sabor daquele alimento, mais rápido tu vai ter a percepção da saciedade e vai dizer, tô legal agora. Entende? Então, é esse conhecimento. É isso, eu procuro trabalhar muito isso em clínica, fazendo com que o paciente ele se autoconheça. Né? Ele entenda a saciedade dele, ele entenda a fome dele. Né? E tudo isso vai influenciar no sono. Sim, com certeza. Com certeza. O otorrino tá muito envolvido com o sono em função da via respiratória, né? Então, e isso acaba sendo uma coisa bem multidisciplinar. Está envolvido o cardiologista, porque o sono de má qualidade vai dificultar o tratamento da hipertensão. Está envolvido o endócrino, porque o sono de má qualidade vai dificultar o tratamento da diabetes. A obesidade vai piorar a apneia. Então, está tudo num bolo, né? Está tudo misturado. O senhor já tinha comentado anteriormente em relação à apneia, né? Sim. Para quem está assistindo e que não sabe o que é a apneia, o que é e como que identifica? A apneia, assim, para simplificar, a apneia são paradas respiratórias, né? Pode ser causada por diversas situações, diversos problemas da via respiratória. E são paradas que acabam fracionando o sono. Quer dizer, aquele sono não é um sono de qualidade, né? Vai ter fases do sono que vão ficar diminuídas, né? A gente tem a fase do sono, vamos só para exemplificar um pouquinho, tem o sono, a gente divide em fases, né? Tem a fase N3, que é uma fase extremamente importante, que é justamente a fase de liberação de hormônios, são hormônios benéficos, né? Inclusive para a saciedade, enfim, né? E essa fase do sono, às vezes, com a apneia, ela não se faz aquele tempo necessário, né? Ou interrompida, faz microdespertar, então o sono fica fracionado. E isso, para a saúde, é terrível, né? A gente estava falando antes também que eu estou otimista, porque tem se dado muita importância, né, ao sono, à atividade física, à dieta mais regular, né, a nossa própria organização durante o dia, né, quer dizer, a gente se programar, saber o que vai fazer para não ficar atrapalhado deixou de fazer alguma coisa, enfim, para nos desestressar. O mundo está estressado, né, todo mundo sabe disso, ninguém está estressado para todo mundo, não é só para o empresário, não é só para quem está para o agricultor que está enfrentando a seca, está estressante para todo mundo sabe. E a gente tem que aprender, né? A vida está aí para nos ensinar, né? A gente precisa buscar um equilíbrio, precisa buscar uma harmonia, né? Para que a gente tenha uma saúde melhor, para que a gente tenha um sono melhor, né? E tudo, uma alimentação melhor, uma alimentação mais adequada, enfim, isso para nossa saúde física e mental. Eu acho que
que é o que a gente busca, né? Que, inclusive, é o que a gente está buscando aqui, né? Discutir, tudo faz parte de buscar o bem-estar, né? Não estamos nem falando em felicidade, estamos falando de bem-estar, que já é ótimo, né? Esses dias eu assisti um vídeo muito interessante de um diretor da Unimed, não me lembro se do Paraná ou de Santa Catarina, não sei. Eu sei que ele está com um tumor de pâncreas, né? Um tumor agressivo. E ele falando as coisas simples, né? O que deixa a gente feliz, né? E eles, feliz é dormir bem. Eu não consigo. Aí ele começou, claro, se emocionou bastante, né? Eu não consigo dormir porque eu tenho dor. Os analgésicos já não me fazem bem. Não me fazem bem, não, me fazem mais efeito. Onde eu trabalho tinha uma rampinha, uma subidinha ali, eu subia tranquilo, estava preocupado e passava o meu dia sempre estressado. E agora eu tenho que parar 3 vezes para conseguir chegar até lá. Então ele entrou nesse assunto assim, interessante, porque às vezes a gente não dá valor às pequenas coisas, ao dormir bem, quer dizer, uma coisa fundamental. E quando a gente é jovem, né? A gente tem muito isso, assim, eu lembro, e até, né, nós já conversamos a questão da faculdade, né, que os professores, antigamente, eles brincavam, né, falavam assim, por que você por que você dorme de madrugada? Aproveita e estuda, né? E eu lembro que na época que eu estava fazendo meu TCC, eu dormia, assim, muito pouco, era em torno de 3 horas à noite, assim, levantava, ia pro meu estágio, trabalhava, voltava a estudar, enfim. Sim. E quando a gente é jovem, a gente não tá muito preocupado com isso, né? A gente tá preocupado em ir pra festa, né? Volta à tarde, não tem um horário, não tem uma vida regrada. E tudo isso vem com o tempo depois, né? A conta vem depois. A conta vem, Exato. Tu falaste dos professores do cursinho, não brincavam, eles falavam sério. Enquanto teu colega tá na academia lá, puxando ferro, ou tá dormindo, tu tem que estar estudando, porque, né? Para ser o melhor. Para ser o melhor. E assim, para estudar era muito café, térmica, zemate, né? E a gente depois para conseguir dormir era uma briga, já tinha a cabeça cansada, já não absorve nada, né? Porque a gente sabe que e hoje sabe-se, né, que a qualidade do sono interfere totalmente na produtividade do dia, né, posterior. Então, não dormia e aí não conseguia nem absorver o que estava estudando muitas vezes, né? Tu falou da questão da faculdade, mas tá lendo lá, tá estudando, mas aquilo não tá se fixando, tu não tá conseguindo aprender realmente aquilo. Se tu estivesse dormindo naquele horário, acordasse no outro dia e fosse estudar, a produtividade e o retorno daquele estudo seria muito melhor, né? E tu falou da questão dos jovens, realmente. A gente, às vezes, se dá conta muito tarde, né, do quão é importante a gente cuidar da nossa saúde, o quão é importante a gente cuidar do nosso sono, fazer uma atividade física, cuidar da alimentação. A gente já conversou um pouquinho sobre isso num outro momento, né? Eu, na época que eu emendei, assim, eu terminei a minha faculdade, eu foquei meus estudos no final muito na área esportiva, né? Que era o que eu queria trabalhar. E aí eu fui trabalhar com clubes de futebol e eu vivi uma rotina, assim, insana, louca, né? De ficar 24 horas sem dormir, porque daí tinha um jogo numa outra cidade, acompanhava, voltava, e daí já tinha outra coisa, outro evento para organizar, tinha reunião para ir. Então, eu não tinha um horário para dormir, né? E eu lembro que às vezes eu chegava em casa, tem uma cena que é até engraçada, que eu fui tomar banho e como eu precisava dormir, assim, rapidamente, porque eu já tinha outro compromisso, eu tomei o remédio e fui pro chuveiro tomar banho e eu dormi embaixo do chuveiro, né? E isso tudo, obviamente que naquele momento para mim não teve nenhum problema. Mas no futuro eu senti. Quando eu parei com o futebol, que eu voltei a ter uma rotina normal, eu fiquei muito mal, né? Porque o meu organismo, ele... já estava acostumado com aquilo. Exato, e aí eu fiquei sem defesa também, né? Sim. É aquilo que a gente conversava. Às vezes as pessoas estão tão acostumadas, tão adaptadas
a se sentir mal, né? Isso. Que não percebem, não, mas eu durmo 3 horas por noite e é suficiente. Mas é porque não experimentou dormir 6, não experimentou fazer uma higiene do sono, Isso. cuidar da qualidade do sono e dormir melhor. Porque se tu produzia 80%, pode produzir 100% tendo uma qualidade de sono, né, ajustada. Então, às vezes, é a mesma coisa a alimentação. Ah, mas eu tô bem assim, eu tô bem com o meu sobrepeso, com a minha diabetes. Tá, mas você já experimentou realmente cuidar da alimentação, né, mudar isso para ver o resultado que isso pode trazer? Porque às vezes a gente está tão adaptado a se sentir mal que não parece normal. Tu falaste ali em produtividade, né? A gente observa muito criança, né? Criança que tem apneia do sono, que tem hipertrofia de adenoide, rinite, enfim. A diferença do antes e do pós-tratamento, né? Aí no consultório chega aquela criança hiper agitada, irritada, tudo tá ruim, né? Já está com rendimento escolar ruim, né? Trata a rinite, às vezes é simples, né? Ou faz a cirurgia de amígdala adenoide. Na segunda semana é outra criança. Calma, tranquila, já está comendo melhor. Já até os professores, olha, tá atento, já está prestando atenção. Né? Então, isso, na criança, isso é muito visível. rápido, é visível, é semanas. Né? Talvez o adulto vá demorar, até porque já se acostumou com aquela rotina. Então, o processo é mais lento. Mas na criança é muito interessante isso. Quando melhora a qualidade do sono, melhora todo o aprendizado, melhora a irritabilidade, enfim, é muito, para a gente é bem gratificante isso, né? E são futuros adultos conscientes também, né? Exato. A gente fala muito na alimentação também, na infância. Hoje em dia, o número de obesos, de crianças obesas, tem aumentado, sim. Quando a gente começa a tratar uma criança, né, com obesidade, a gente não vai tratar a criança. A gente precisa trabalhar com toda a família. Né? A gente precisa trabalhar primeiro com os pais, para depois com a criança. A criança, ela come o que oferece. Né? Então, a gente precisa trabalhar com os pais. E quanto antes a gente começa a trabalhar, quanto antes os pais percebem que tem algo errado e que precisam tratar, como a apneia do sono, como a alimentação, é fundamental para ter adolescentes e adultos saudáveis. Né? Um detalhe assim que eu acho que é também interessante é que os pais trabalham o dia inteiro, né? Hoje, a maioria, o casal trabalha, chega em casa é tão difícil dizer não, né? Ah, quero um chocolate, quero aqueles saquinhos de salgadinho, enfim. Como é ruim dizer não para uma criança, né? Tu vai chegar do teu trabalho, a criança vai estar ali querendo o teu carinho, querendo a tua atenção, e tu fica dizendo, não, vai comer isso. É difícil, né? E às vezes, a reeducação é muito complicada. E às vezes a única coisa que a criança quer é a atenção dos pais. Não é nem o chocolate, não é nem a bolachinha, mas é que os pais parem e deem aquela atenção. Né? Porque realmente, no dia a dia corrido de hoje, é muito mais fácil terceirizar, né? Terceirizar tudo. E às vezes só que a criança... E aí, o que a gente falou antes, né? Digamos assim, o preço vem depois, né? Esses dias eu vi uma propaganda bem interessante falando justamente sobre a questão das escolhas na alimentação. Um jovem, ele entra no hospital, eu não sei se vocês chegaram a ver isso, no Instagram estava direto. Ele chega no hospital tendo um AVC, um ataque cardíaco, enfim, e os médicos levam ele, né, para a sala de cirurgia, e aí eles começam a falar e começa o vídeo mostrar o primeiro momento, porque ele é um adulto obeso, né? Começam a mostrar desde o primeiro momento a questão da alimentação, como que foi. Então, a criança estava muito irritada, a mãe ia lá, colocava um biscoitinho, porque era a única coisa que acalmava. Sim. Depois de grande, era um sanduíche, era um cachorro quente, enfim. Até que chegou o momento que ela estava lá, que era jovem, mas estava lá tendo um sério problema, né? Sim. Então, eu acho que essa questão dos pais,
entendo muito, porque eu sou mãe, né? E eu sei o quanto é difícil, assim, tu trabalha o dia inteiro, tu chega em casa à noite e aí o filho tá lá e ele quer atenção. E tudo que a gente faz é para tentar agradar. Claro. Mas tem que saber fazer as escolhas certas, né? Porque senão eu tô fazendo hoje uma semeadura que amanhã vai ser dolorosa, né? Exatamente. Exatamente. E como que é vocês, assim, na questão do dia a dia, vocês têm esse cuidado com a alimentação, com a rotina de vocês também? Vocês procuram aplicar esse conhecimento na vida de vocês? Eu, assim, eu como muito pouco, né? Eu como, às vezes eu gosto de jantar um pouquinho para mais, mas normalmente eu como pouco mesmo, né? Por isso que sou magro, eu nunca engordei. O máximo que eu pesei acho que foi 65 quilos, né? Então eu já não a minha rotina já é comer pouco mesmo. Né? Lá em casa a gente não é muito... A alimentação é bem tranquila, bem caseira, vamos dizer assim, né? É o feijão e arroz. Feijão, arroz, bife, né? A Marzel gosta mais do carboidrato, eu não sou tanto. Mas assim, em termos de alimentação, lá em casa é muito... tudo. É tudo um pouquinho. Comida de passarinho. De passarinho. Eu, desde que entrei na faculdade de nutrição, sempre busquei me alimentar melhor. E, desde então, hoje a minha rotina do dia é me alimentando bem. Eu tive um episódio aí da minha vida onde eu tive um aumento de peso, onde eu tive uma mudança de rotina, né? E eu tive um aumento de peso. E aí, posterior a isso, chegou um momento que peraí, tá na hora de voltar o meu foco, o meu objetivo. E como nutricionista, esse peso é muito maior, claro. Né? Muito maior. E eu sei que não é fácil, sabe? Chegar para o paciente e dizer, não é fácil, faz isso, faz aquilo. Ninguém gosta que alguém chegue para te diga, faz isso, é desse jeito, né? A gente tem que a gente perceber. E o momento de tomar a decisão de mudar a alimentação, de melhorar a qualidade de vida, vem de si, vem por motivação própria, né? Eu preciso cuidar mais da minha saúde. Esse relapso aí de alguns meses que eu acabei exagerando um pouco mais, tive viagens e acabei exagerando um pouco mais na alimentação, me trouxeram consequências, qualidade do sono, né? Qualidade da pele. Então, eu já estava vendo a necessidade, peraí, tá na hora. E aí, nesse momento, eu resolvi mudar, né? Toda a minha alimentação novamente. Nunca foi totalmente desregrada, mas pontinhos que eu percebia que eu estava exagerando um pouco mais. E hoje em dia, a minha alimentação é muito tranquila, consigo me alimentar bem, comer fruta, comer saladas, água, eu tomo muita, acho que eu tomo umas 7 garrafinhas quase por dia, tranquilamente. E atividade física é outra coisa que durante esse período que eu comentei, eu também dei uma pausa, né, da atividade física. E o reflexo vem, porque a alimentação e a atividade física, quando a gente quer ter uma qualidade de vida, é para sempre. Não tem um prazo. Eu vou fazer uma dieta, eu vou emagrecer e depois vou voltar para minha rotina anterior. Ou vou fazer atividade de academia lá por 2 meses, 3 meses e depois abandono. Não, é uma continuidade, né? E aí, nesse período, eu também havia parado de fazer exercícios e retomei, né, no final do ano passado. E procuro assiduamente ir, né? Tenho e tô gostando. Eu sou uma nutricionista que não gosta de exercício físico, sempre fiz por obrigação, né? Nunca foi algo que, para mim, eu enxergasse como algo, vou lá fazer, prazeroso. Mas agora eu acho que eu encontrei um eixo ali que estava faltando e realmente estou gostando, estou empolgada para ir para a academia, né? Nos dias que eu tenho que ir para fazer o meu exercício. E uma coisa leva a outra, né? Quando a gente começa a cuidar da alimentação, que a gente vê os resultados que isso dá no sono, no dia a dia, na produtividade, a gente quer fazer um exercício físico para auxiliar isso. Então, é uma bola de neve, né? Uma coisa vai melhorando a outra sempre.
Eu acho que a questão da qualidade hoje, das escolhas que a gente faz, também contribui muito para o envelhecimento, né? Para que a gente tenha mais saúde, se viva mais, se viva melhor. Porque se a gente parar para pensar, hoje a gente tem uma vida corrida, né? Tá trabalhando, vai e vem, faz 1 milhão de coisas, mas lá na frente a gente já não vai mais ter a mesma disposição ou vai ter outros objetivos. E para isso também precisa ter saúde, Sim. né? Exato, exatamente. É uma construção, né? Eu vou voltar um pouquinho na parte de emagrecimento. Como é difícil, como médico, dizer que seu problema é a obesidade. Muito difícil. Eu imagino um ortopedista, né, que a artrose de quadril, artrose de joelho, os remédios já não... Né, a pessoa já um pouco mais de idade, como é que tu vai dizer? O seu problema é o peso, não é fácil. Vai perder o paciente, né? Quando a gente não tem a habilidade de abordar esse tema, né? E assim, no consultório eu também enfrento isso. Olha, tá com peso. Eu sei, doutor, mas sabe como é difícil, eu trabalho, eu viajo, eu não como em restaurante, eu não tenho... Na minha vida eu não consigo fazer aquilo, né? A pessoa que viaja, às vezes a alimentação é aquela, né? De restaurante é muito gordurosa, ela é pesada, né? Exato. Então, é difícil essa... É difícil mostrar para a pessoa, né, que o caminho é esse. O caminho é a gente cuidar da alimentação, é fazer um exercício físico e diminuir o peso, que vai resolver vários problemas aí de saúde que estão ali nesse paciente, né? Então, eu comentei antes que tu estuda bastante a questão da suplementação, né? Sim, sim. Como que a suplementação ela vem para auxiliar, por exemplo, uma pessoa na perda de peso? A suplementação, Lu, ela tem vários suplementos que tem muitos estudos trazendo, né, resultados. Porém, a suplementação ela é aquilo. Digamos que tu tem um carro prestes a fundir e tu colocar a melhor gasolina lá no teu carro, a gasolina Podium. O que vai acontecer? O carro vai andar mais? Não vai. Ele vai fundir, mesmo assim. Então, não adianta nada a gente querer colocar suplemento num paciente que se alimenta totalmente errado. Né? Que a gente não cuidou da base da alimentação dele. Suplemento é muito bom. A gente tem hoje aí diversos suplementos que trazem benefícios, que são muito estudados. A gente conversava esses dias sobre a creatina, né? Que é muito estudada porque ela age na parte da musculatura, no sistema nervoso central e também na parte cardíaca. Então, é um dos suplementos mais estudados, né? Porém, não adianta a gente colocar um suplemento sem ter uma base ali de alimentação. Então, primeiro a gente vai corrigir tudo que está errado naquele paciente, toda a alimentação dele, né? Colocar ele fazer uma atividade física, se possível, né? Às vezes a gente sabe que tem pessoas que não têm a possibilidade de fazer alguma atividade física por alguma doença, né? Algum problema. Para depois a gente começar a usar alguns suplementos que podem sim auxiliar na perda de peso, no ganho de massa magra, na prevenção de doenças, né? na diminuição por exemplo, a creatina. Tem estudos que mostram que ela auxilia na progressão da doença de Alzheimer e de Parkinson, né? Porém, ela não vai travar a doença, ela vai apenas lentificar o processo, digamos, né? Então, porém, isso tem que ser muito estudado e avaliado de paciente para paciente. Eu vejo a creatina mesmo, como ela foi muito... tá aí muito na mídia. As pessoas saíram enlouquecidas. Vou tomar, sem uma orientação, sem saber para que está tomando, sem saber o fundamento daquilo, né? Ou não toma um copo de água, mas toma creatina. Né? Então, a gente precisa alinhar e lembrar que suplemento alimentar também precisa de orientação médica ou nutricional.
né? Que não é simplesmente ir lá na farmácia farmácia, ir lá comprar e tomar, Uhum. né? Precisa desse auxílio para Tirou direcionar. a minha pergunta que eu ia fazer para Luana sobre a creatina. E a questão do whey, por exemplo, né? Eu tenho dificuldade no período da tarde de tomar um café, porque eu não tenho tempo, né? Às vezes eu como uma fruta, enfim. Então, o que eu fiz? Eu acabei optando por levar um whey e tomar no meio da tarde. Até antes, Sim. quando a gente chegou aqui, eu preparei e tomei, porque, Uhum. né, pra mim é uma fonte de alguns nutrientes que eu tô precisando, que não é uma comida, mas que vai me ajudar. Isso pode ser algo incluído na rotina de pessoas que tenham uma vida corrida, de uma forma que não precise uma orientação, ou a pessoa mesmo assim precisa uma orientação ou de médico ou nutricionista para incluir um whey? Depende. Aí depende do fator. O whey, ele é a proteína do soro do leite, tá? Simplesmente ele é uma proteína, assim como a carne, assim como o frango, né? E ele vai, sim, auxiliar pessoas que têm um dia a dia corrido, no meio da tarde, entre tomar um whey ou tu comer um pacote de bolachinha recheada, 1000 vezes que tu tome o whey, né? Porque ele é uma fonte de proteína, ele vai te trazer saciedade, né? E vai suprir ali o aporte proteico do teu dia, tá? Quanto à orientação, é sempre importante, tá, Lu? Não tenho como te dizer assim, pode sair tomando whey sem orientação. Não, é sempre importante ter uma orientação, né? Porque em qual horário tomar, de que forma tomar, né? Se com leite, se com água. Então, de pré-treino, de pós-treino, só pessoas que fazem atividade física? Não necessariamente só pessoas que fazem atividade física podem tomar, tá? Indivíduos que não fazem atividade física tem benefícios com whey porque ele vai ser essa proteína e suporte, tá? Mas quanto à orientação, eu vou sempre né, te dizer, É importante. É importante para a gente direcionar. Né? Uma coisa que está surgindo bastante é o uso de testosterona para as mulheres usando, né? Uma coisa bem complicada, né? Muito também, e muitas vezes sem uma orientação. Sem orientação, né? E muitas vezes sem necessidade também, né? Querem ganhar massa muscular, enfim, né? E isso é bem complicado. Exato. Toda medicação, todo suplemento, ele deve passar por uma orientação. Hoje eu estava lendo ainda um artigo que falava sobre uma medicação nova que tem aí para a obesidade, né? Show! Eu acho que a medicação para a obesidade ela é muito bem-vinda em algumas situações, mas tem que passar por uma avaliação médica. Não é, porque fulaninho está tomando e emagreceu, eu vou tomar também. Não, passa por uma orientação médica, né? Vai no médico e realmente entende para que aquela medicação vai servir, se realmente ela vai te trazer resultados. Né? Nesses meus anos de medicina já passaram várias, né, medicações para combate à obesidade. Tinha anfetaminas, né? O pessoal tomava anfetamina para emagrecer. Depois surgiu um que eu não tô lembrado, que dava diarreia, não tô lembrado agora. Orlistat? Não tô lembrado, não vou lembrar. Mas veio uma fase que todo mundo tomava e aquilo dava uma diarreia terrível. Era. Né? Acredito que seja esse. E vem, claro, a medicina vem surgindo, mas imagina assim, anfetamina para emagrecer, né? Uma droga, na verdade, né? Exato. Vem surgindo cada vez mais, tem a Saxenda, tem, não vou me lembrar agora de cabeça o nome, mas tem várias, e tem estudos que mostram lá que tem resultados em tratamento com obeso. Mas vai adiantar a pessoa ela fazer o uso de uma medicação e ela não cuidar da raiz, ela não cuidar da alimentação, né? Então, assim, eu acho que show. Usar a medicação é legal em alguns casos, é orientável. Acho muito legal trabalhar isso com profissionais da saúde, né, em conjunto, mas aliando a medicação com a nutrição. E se for, né, indicado para aquele paciente. Tem pacientes que abandonam, às vezes, o tratamento, né? Emagrecem. Tô bem, emagreci, perdi não sei quantos quilos, tô fazendo na academia, tô pedalando. Daqui a pouco, quando
já está, né? Abandona, não sei se é por falta de estímulo, talvez até por falta de acompanhamento de uma nutricionista, enfim. Fica aquele efeito sanfona, né? Agora quer emagrecer de novo, e aquilo vai, não se resolve nunca, né? Eu tenho um amigo assim, e ele estava numa fase muito boa, assim, emagreceu muito, estava andando de bicicleta, aí passou uns meses e volta tudo de novo. Mas acho que por falta de orientação. Não é assim, é como a gente pedi uma vez para te postar alguma coisa sobre o retorno, né? Retorno da consulta. Para a gente é uma coisa importantíssima o retorno. Mesmo que melhore, para a gente saber assim, melhorou com essa medicação. Então, eu já sei que a próxima vez que tiver outra coisa eu vou usar, né? É mesmo. Ou alguma coisa semelhante. E às vezes acho que para ti deve acontecer. Não, emagreceu, não retornou mais. Marcou tal dia, até você nem desmarcou. Assim, exato, acontece. Podia ter dado a oportunidade para outra. Exatamente. Não, será que perdi o paciente? Será que eu errei alguma coisa? A gente até fica se culpando às vezes, pelo próprio... Passa por lá. Mas, enfim, sem a adesão do paciente, a gente não tem sucesso em nada. Sem adesão, exatamente. Não adianta, não se faz milagre. Assim, o que a gente vê muito hoje é assim, as pessoas elas buscam, até teve um episódio que a gente comentou sobre isso, né? Que as pessoas elas buscam resultados imediatos, assim. E é muito assim, eu já ouvi muitos relatos que a vizinha fez determinada dieta ou fez determinada ação, enfim, lá e emagreceu ou, né, melhorou, tem mais disposição, e aí a outra vizinha vai lá e pega a receita e faz igual, né? Tem muito. E isso é muito complicado, porque é que nem a questão do medicamento, né? As pessoas tomam medicamento, muitas vezes o antibiótico, sem uma orientação médica, e isso vai acarretar em diversos problemas lá na frente, né? Exato. A medicina assim, busca sempre individualizar, né? O otorrino faz muito isso. Não é um tratamento, vamos colocar rinite, né? Não é um medicamento para a gente vai ficar bem para todos, né? Tem que individualizar. Cada paciente a gente vai, né? Por isso que a gente estuda tanto tempo para aprender essas coisas. Tem que individualizar, não é uma receita que vai funcionar para todo mundo. E a mesma coisa na alimentação. Exato, não é uma coisa que vai funcionar para todos. Tu tem que avaliar aquele paciente e ver. E como o doutor estava falando da questão da perda de peso e em seguida ganha peso novamente, a gente tem hábitos que estão lá desde a nossa infância, né? E muitas vezes esses hábitos são ruins para, né? Que gerou esse aumento de peso. E esses hábitos eles estão ali quando tu começa uma dieta, quando tu começa uma reeducação, aqueles hábitos eles estão ali. Se tu não, digamos, enterra bem aqueles hábitos, na primeira oportunidade ele vai voltar. Na primeira oportunidade, mas eu comi um X hoje, amanhã de manhã eu vou enfiar o pé na jaca, amanhã ao meio-dia eu vou enfiar o pé na jaca, né? Então é toda uma bola de neve que se gera, né? E aí o que acontece é que as pessoas muitas vezes emagrecem, vão lá, conseguem emagrecer, chegou no peso ideal, agora eu não preciso mais fazer academia, agora eu não preciso mais cuidar da alimentação. Vem aqueles hábitos lá que provavelmente foram criados até mesmo na infância, né? E voltam para a rotina. E aí a pessoa volta a ganhar peso. Então, se não tem um trabalho muito direcionado, por isso que a gente estava conversando agora há pouco, até eu falei que eu procuro sempre entender o motivo daquele sobrepeso ou daquela obesidade, o que levou aquilo, né? Como que essa pessoa chegou até ali, né? Então, se a pessoa está lá me procurando para emagrecer, ela não chegou naquele peso porque ela quis. Não, vou comer, depois eu... Não. Algo aconteceu, né? Algum gatilho gerou isso, que ela foi tendo a perda do controle da alimentação e que gerou essa obesidade. Então, se a gente não trabalha todo o passado, se a gente não trabalha tudo que levou aquela paciente até lá, vai seguir acontecendo isso. As pessoas vão emagrecer e vão voltar a ganhar peso. É quase uma psicoterapia, né? É quase uma psicoterapia, exatamente. Tem uma formação de psicoterapeuta também, né? Entender.
A gente falava agora, né, em relação a todo mundo fazer o que todo mundo está fazendo, né? Meio que generalizando, assim. Sim. Tem muito a questão da melatonina, né? Das pessoas que têm dificuldade para dormir. Então, todo mundo está comprando melatonina para tomar, para poder dormir melhor, seja em gotas, comprimido. Como que vocês avaliam isso? A melatonina, de fato, ela auxilia para a pessoa ter uma noite melhor de sono? A melatonina é um gatilho endógeno, né? Ela é endógeno, quer dizer que é um hormônio natural nosso, né? Ela é o primeiro estupinzinho ali para despertar, para fazer uma série de processos biológicos para induzir o sono. Só que a melatonina exógena, vamos dizer, que a gente toma, ela não tem nenhum trabalho assim, científico que a gente possa confiar, né, que ela funcione. Então, em alguns casos, a gente já tinha conversado um pouquinho sobre isso, ela funciona, por exemplo, quando tu vai mudar teu ritmo circadiano, vamos dizer, amanhã tu tem que sair, tem que ir a Porto Alegre às 2 da manhã, tem que levantar 1h30, aí tu precisa dormir antes, aí, vou dormir às 6, tem sol, né? Tudo bem, mas até pode até ter um valor, né, nisso. Em outro caso, o idoso com Alzheimer, que troca a noite pelo dia, dorme de dia, ela pode ajudar. Mas assim como rotina, tomar melatonina como indutor de sono, realmente, não sou né, não condeno. O médico não gosta de ficar condenando ninguém, né? Mas assim, se perguntar, tem algum trabalho científico, está lá, aprovado? Não tem. Né? Então, qualquer literatura ou vai buscar, né, mas trabalho científico confiável, dizer que a melatonina seja um indutor do sono, não. Pode ter até um fator emocional, não se discute, né, mas assim que seja realmente, vou voltar, trabalho comprovadamente científico, não tem. Não tem. Fora esses 2 casos que a gente pode usar tranquilo. Então, e aí a gente tem, às vezes, tu falou da questão da melatonina, às vezes as pessoas têm a ideia de que tomando um remédio, tomando um suplemento, né, vão resolver o problema. Né? Aí a gente volta naquela ideia que a gente estava da higiene do sono. Tem formas da gente melhorar a qualidade do sono desse indivíduo com alguns métodos, né, algumas orientações ali que vão auxiliar na qualidade daquele sono, né? São mudanças de hábitos, né? A gente já falamos alguma coisa sobre a tela azul, né? Celular. Não. A tela azul, ela inibe a produção de melatonina, né? Então a gente vai para a cama, lá vendo, né? Tem gente que é viciada, não adianta, o Instagram lá, resultado de jogo, alguma notícia. E aí acha que simplesmente... Que tá sem sono, né? Não consegue... Não, o celular, pelo menos ali, meia hora antes, acabou o celular, vai na cama. Quanto mais escuro o quarto estiver, melhor. Né? A televisão no quarto não é uma boa. Né? A televisão tem que estar na sala, a família reunida, enfim, cachorro, assim, por ali, mas não para te assistir uma série no quarto. Né? Se possível, também quando estiver assistindo, final de noite, estiver assistindo algum filme, alguma coisa, baixar as luzes do ambiente, isso, né? Deixar um ambiente mais escuro, isso também vai ajudar na qualidade do sono. Dar um tempinho depois de assistir o filme, às vezes as pessoas assistem um filme meio violento, né? Que já a adrenalina já fica mais alta, então tem que dar um tempinho antes, fazer alguma coisa relaxante, ler um livro. Tem gente que gosta de fazer yoga, enfim, meditação, uma coisa assim que nos proporcione um relaxamento antes daquele momento de deitar, né? De dormir. Estudar e fazer atividades que desejem muito foco, né? Que a gente precisa de muito foco também à noite, não é o indicado, né, doutor? Estudar, trabalhar. Uma coisa importante, estava esquecendo, exercício físico é sempre indicado, mas não noturno.
Pois Não, eu já li atividade algo física sobre de isso. noite, Aham. não. Que acelera mais, né? Acelera, vai te E a deixar mais gente vê agitado. que hoje tem academias, em Santiago não, mas tem cidades maiores que tem academia 24 horas por dia, né? Aham. E Então- também a gente entra com o consumo de alimentos estimulantes, né? Pois que é, a eu ia gente te tem que perguntar tentar. justamente sobre isso, né? Tu trabalha É bastante a parte importante, funcional. Como que os alimentos, eles podem tanto auxiliar, né? Quanto também prejudicar uma boa noite de sono, um bom rendimento, enfim, durante o dia. Claro. Os alimentos ricos em cafeína, eles vão deixar mais acelerados. Eu normalmente indico que os pacientes, a partir das 16, 17 horas ali, já tirem totalmente. Nós temos o costume do chimarrão, né? Que tem a cafeína. Então, tentar evitar ao máximo de tomar chimarrão à tardinha. Tomar pela parte da manhã, no almoço ali, mas à tardinha tentar evitar café, chocolate também, que é riquíssimo em cafeína, tentar evitar esses alimentos à noite, né? Criança, às vezes quando se dá chocolate à noite, pode perceber que a criança fica muito mais agitada, muito mais hiperativa, né? E existem sim alimentos que auxiliam, né, aí na qualidade do sono, né? O maracujá, né? A gente pode fazer chás, né? Infusão. A melissa também eu gosto muito de usar para a qualidade do sono, né? E sempre cuidar com a qualidade do que se come à noite, né? Não comer alimentos muito pesados antes de dormir. Procurar jantar mais cedo, nem que antes de dormir ele coma uma fruta, coma algo mais próximo desse horário, né? Mas não jantar tão tarde. E também não comer uma refeição tão pesada, né? Tão gordurosa, tem carboidratos, porque vai agitar. A tendência é essa, né? A gente comer mais à noite, né? A gente comer mais à noite. Porque está mais relaxado, inclusive, chega em casa, tem... E aí entra a questão das escolhas, até. Esses dias eu fui num restaurante, até, e tem uma amiga minha que trabalha lá e eu pedi um peixe com legumes ali, era à noite, e eu perguntei para ela, disse, fulana, o que tu acha? O peixe é bom e tal? E aí ela até me respondeu, o macarrão o macarrão com queijo e carne é melhor. Não que o peixe não seja. Eu olhei para ela e disse, eu também prefiro o macarrão com carne, mas a gente tem que fazer escolhas, né? Eu também preferia comer um macarrão com molho 4 queijos lá, com um medalhão de filé. Mas a gente precisa fazer escolhas, né? Então, procurar sempre optar. Né, tem um documentário na Netflix que é bem interessante. Não fala sobre saúde, mas fala sobre a vida de alguns chefes, né, de restaurantes, assim, e vocês estavam falando, tu estava comentando agora a questão do alimento, né, que estimula mais e o que acalma mais. E eu lembrei de 2 chefes. Um que ele era mais ligado à alimentação, assim, apimentada, né? A comida mais forte, mais condimentada. E ele era uma pessoa, assim, ligada no 220 o tempo inteiro, super agitado. E o outro que eu achei muito interessante era de uma monja, que ela vivia até mais reclusa, assim. E toda a alimentação, né, que ela preparava era alimentação para baixar todos os estímulos, para tirar libido, né? Então, assim, não entrava nada de cebola, pimentão, era tudo uma comida mais leve, assim, mais calmante, né? Porque ela falava que aquilo era para o espírito, para a vida dela, enfim. E aí dava para perceber bem essa diferença de um que tinha uma alimentação, né? Uma preparação super condimentada, do outro que tinha uma alimentação bem tranquila, toda pensada, né? Nesse sentido, assim, da calmaria. E como realmente a comida, ela interfere, né? Ela interfere muito, né? No nosso dia a dia, na qualidade do dia, a comida ela está ali presente. Tu falou do chefe que tinha, né, a comida mais apimentada. A pimenta, realmente, ela também tem a capsaicina que deixa a pessoa mais agitada. Ela tem ação termogênica, tem não ação tem? termogênica, tem ação termogênica. Tem,
Tá? É pequena, é muito baixa a ação termogênica dela. Tá? Alimentos termogênicos são poucos os que realmente têm uma eficácia. Na verdade, não tem nenhum que tenha uma eficácia significativa. Vou tomar um termogênico porque ele vai me ajudar. É um conjunto. Né? Ele pode auxiliar, mas é minimamente ali. Né? É muito minimamente. Desculpa, Não, pode. O gaúcho, ele é complicado, né, para alimentação, porque a gente come muita caloria, e não é só não é só a carne, é porque tem influência italiana, né, tem influência alemã, É uma no Rio Grande do mistura. Sul é uma mistura, e tudo muita comida, né? Se caracteriza. Coisa boa isso, né? É Mas muito gostoso, exato. né? Mas a gente tem que ter Tem os que ter o limites, equilíbrio, né? tem que ter o equilíbrio. É muito positivo toda essa mistura de culturas que a gente tem, que a gente vê na alimentação. Mas a gente tem que ter um equilíbrio. Não dá para comer o macarrão lá todos os dias de noite e no almoço, na janta. Me veio à mente a questão da semana farroupilha, né? O pessoal costuma sair à noite e comer bastante, assim, é risoto, é um ensopado, né? E geralmente nesse período ali, quando você fala com as pessoas, né? Elas sempre reclamam de não dormir direito, né? De acordarem muito cansadas. Então, isso também, a questão da alimentação, ela vai influenciar no dia seguinte para, por exemplo, a produtividade? Com certeza. Vai influenciar bastante. Vai influenciar no sono, já o sono já vai começa ali. atrapalhar. Exatamente. Então, assim, a pessoa que ronca, se é um médio ronca, esse termo não existe na medicina, vamos dizer um médio roncador que está suportável ali, de vez em quando leva umas cotoveladas, mas quando ele vai jantar, vai numa festa, enfim, toma uma cervejinha dele, tudo ok, chegou em casa, bom, aí é um caos, né? Aí a mulher já vai para outro quarto, já outro dia já amanhece mal-humorado, a mulher já está mal-humorada, então isso tem a alimentação influencia até no relacionamento do casal, né? Exato. Altera totalmente o apetite, né? A qualidade do sono altera totalmente o apetite do dia posterior e aí vira uma bola de neve. Sempre nessa época da Semana Farroupilha, eu lembro, ano passado, os anos, né, que tem a Semana Farroupilha aqui em Santiago, os pacientes sempre sumiam. Naquela semana, eu não via pacientes. Eu também é vazio. A Semana Farroupilha pode ficar tranquilo que não tem... E aí alguns ainda pré-avisavam, Semana Farroupilha, eu vou enfiar o pé na jaca, porque é só uma semana no ano, papapá. Tá bom. E dá para ter uma Semana Farroupilha legal, com qualidade, sem exagerar. Né? Dá para gastar uma energia aí dançando também, claro. Né? Dá para controlar um pouco a questão da bebida alcoólica. Uma pessoa que vai todos os dias, toda semana, né? Na Semana Farroupilha. Se ela beber todos os dias e comer em grande quantidade todos os dias, é claro que aquilo vai ter uma consequência bem ruim para ela. Mas se essa pessoa ela sabe ir lá, se divertir, beber um pouco ou beber um dia, não beber no outro, intercalar com água, né? Dançar um pouco, gastar uma energia e comer moderadamente, né? Não vai ter tanto problema. A gente agora está na semana da Páscoa, né? Final de semana já vai ser Páscoa. O que vocês falariam? Porque assim, o pessoal consome muito chocolate, né? O chocolate é estimulante, enfim, à noite. Que tipo de orientação, né? Não uma orientação, mas, enfim, o que vocês falariam para essas pessoas em relação à Páscoa, assim, o cuidado que deveriam tomar, né? Para não ter problemas. Acho que o chocolate é um pouco mais cacau do que açúcar, né? Exato. Chocolate mais puro, acho que... Cuidar sempre o teor de açúcar e de gordura. Né? E o cacau, ele também, o chocolate em si, o amargo, ele pode sim trazer muitos benefícios para a nossa saúde, quando consumido em moderação, né? Porque o cacau, ele é rico em polifenóis, principalmente, na maioria, é a epicatequina. E ela pode trazer benefícios
melhorando a sensibilidade à insulina, diminuindo a agregação plaquetária, melhorando o perfil lipídico, tem ação antioxidante, ação anti-inflamatória também, né? Tem um estudo também que saiu em 2017 que mostra que o consumo moderado de cacau em pó ou chocolate amargo, moderado, lembrando, pode auxiliar também na redução da pressão, né? Então, moderado e sempre cuidar com os ingredientes, a lista de ingredientes desse chocolate, procurando chocolate com menos aditivos, né, alimentares, com menos açúcar, menos gordura, como o doutor falou. Isso é importantíssimo, né? O nosso paladar, ele não estou acostumado com chocolate amargo, mas experimenta, né? Começa a incluir aquele chocolate. Tem não sei, não vou citar a marca, mas tem um kitzinho que agora acho que não tenho visto mais, que vinha o amargo, um pouquinho meio amargo, né? Chegava até o mais doce, mais com mais açúcar. De repente, isso é uma maneira até da gente, não sei se tem aí no comércio, mas era comum, a gente ganhava muito de presente, vinha umas barrinhas pequenininhas, com vários. Eu sei. Mais para degustação, assim, talvez. É uma porção única, né? Legal, porque ele é embaladinho unicamente. Não então tenho visto mais no comércio, mas me lembro disso. Mas tem sim. E é legal, porque tu consegue comer aquela porção. E lembrar, né, gente? Não é porque ganhou 5 ovos da Páscoa que tem que comer tudo num dia, né? Moderação, come um pedacinho, né? Um dia, outro pedacinho no outro. Não comer tudo de uma vez só, né? E também dá para mudar um pouquinho a cultura de ganhar um ovo de chocolate e ganhar um outro presente, né? É verdade. Então tá, pessoal, nas minhas dúvidas, né, que eu gostaria de estar perguntando, enfim, é isso. Não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar, que vocês acham que é importante, né, quem está assistindo, quem está acompanhando, poder saber, fiquem à vontade. Acho que a gente abordou bem o tema, né? Falamos em higiene do sono, falamos em obesidade, falamos em atividade física, né? Acho que é bem legal. E lembrar, né, as pessoas de casa que nunca é tarde para se cuidar, né? Quanto antes perceber, né, que está precisando, procurar uma nutricionista, procurar um médico, cuidar da sua saúde. E eu diria até assim, Luana, não esperar por ter algo, né, para procurar um profissional. Eu acho que a prevenção, e isso, né, vocês podem falar melhor do que eu, a prevenção é sempre o melhor caminho, né? Porque tu vai lá, faz os exames com o doutor, avalia para ver como é que tá, às vezes é uma coisinha mínima que um tratamento simples vai resolver. E se vai deixando até ter um problema, né? Agrava e às vezes é uma coisa maior. Da mesma forma a questão da alimentação, né? Exato. É difícil pra gente, né? Pessoas comuns, assim, no dia a dia tá aplicando, enfim, se regrando em relação à alimentação. Mas se tem um profissional da área para orientar, é mais fácil, né? Não se pode deixar esperar o infarto para começar a cuidar. Exatamente. E nós como profissionais estamos aqui para facilitar a vida dos nossos pacientes, né? Para trazer formas que sejam mais tranquilas deles. Tu falou da questão do dia a dia, do corrido, que a gente não cuida da alimentação. Mas nós, como profissionais, vamos trazer opções que vão facilitar, né? Trazer essas orientações. Então, não deixe de se cuidar. Isso aí. E como é que as pessoas fazem para encontrar vocês? Onde que elas podem? Comigo, pode ser diretamente pelo Insta, tá? Luana Bordim Nutri. Tá? Ali no meu Insta tem direto o link para entrar em contato pelo WhatsApp, tá? Para agendar consulta, tirar dúvidas, tá? O que precisar, eu estou sempre à disposição. Bom, eu estou no consultório já há alguns anos. Se quiser entrar em contato pelo Insta também, é DR Brandão. Eu tô rindo. DR Brandão por não tô rindo. Agora sabe mais que
O doutor esses dias foi no programa de uma rádio e perguntaram. E eu tava ouvindo e eu falei, Ricardo Brandão, otorrino.com.br. Acontece. Mas é isso. Muito Tá obrigada bom. por vocês terem vindo aqui, né? Tirado esse tempinho conosco. A gente teve alguns imprevistos antes, né? Mas deu Acontece. tudo certo. E agradeço vocês, né? E desejo sorte, sucesso. Agradeço o pessoal também que está em casa acompanhando. O pessoal aqui da Lumen que está nos auxiliando também até essa hora. E é isso. Muito obrigada. Obrigado. Eu Obrigado. agradeço também vocês todos. Até mais. Boa noite. Boa noite.